Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aproveite aqui o nosso cupom promocional GODOY1x e garanta bônus em dobro. Então é aquilo, você depositou 50, retorna 100, você depositou 100, retorna 200, até R$1.500 de bônus, você aproveita com o nosso cupom GODOY1x. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira, né? Um amistoso contra a Guiné, evidentemente é uma opção para você ali aproveitar, inclusive o nosso cupom GODOY1x na 1xBet, link na descrição do vídeo e no nosso primeiro comentário, no comentário fixado. Bom, galera, vamos falar aqui sobre a entrevista do Jorge Sampaoli, acabou concedendo, né, a Flá TV, disponibilizando aqui no YouTube, ali com os experientes jornalistas, o Duda e com o Jorge, falaram ali, trocaram um pouquinho de ideias, então o Jorge Sampaoli acabou abrindo ali algumas das suas questões mentais sobre o jogo, também sobre o aspecto do Flamengo. Vamos passar aqui por alguns trechos que eu considero aqui um pouquinho mais relevantes pra gente debater. Ele fala sobre o Gerson, fala sobre o Eric Pulgar, fala sobre a questão do ataque, né, inclusive citando como exemplo o Manchester City, fala sobre a dificuldade de chegar num processo que já estava encaminhado com outro treinador e ele ter que trocar a roda do carro, o carro em movimento. Então vamos passar por alguns desses trechos. O primeiro, com todo respeito aos jornalistas, são muito experientes, com passagem Globo, CBN, Sport TV, eles me pareciam estar um pouco que pisando em ovos em alguns momentos e não até se aprofundando em alguns temas, não estando preparados para alguns outros temas que acabaram paralelamente, né? Como fala sobre o Dream Team do Barcelona de 92, teve ali uma brincadeira que precisou explicar que era brincadeira, pareciam estar desconfortáveis em alguns temas, apesar de serem muito experientes, parecia ali que em alguns momentos a sintonia não era a mesma. Mas de qualquer forma, o Sampaoli acabou dando algumas boas declarações, começa falando sobre a sua carreira, começa falando desde garoto, ele trabalhou como lateral direito ali, não conseguiu avançar tão bem assim na carreira como jogador de futebol. Ele fala, evidentemente passa por várias vezes, né, o amor pela bola, a importância da bola no seu time de futebol, o quanto ele quer que o time esteja com a bola, porque é isso que faz o jogador, né, ter a harmonia, ter a alegria de jogar, não apenas ficar se defendendo, mas estar com a bola sem dúvida nenhuma é o grande propósito do jogador de futebol quando ele tem um ato, seja de uma forma amadora ou de profissional, de jogar futebol, então ter a bola. E aí, uma das primeiras perguntas acaba passando por esse começo dele no Flamengo, que já tem um namoro longo, né? Há 9 anos ele já recebeu proposta, naquele fatídica goleada que o Flamengo sofre no Maracanã, aquela pancada que toma da Universidade do Chile, que era treinado por ele, já havia ali um certo então namoro, algumas sondagens, mas nunca as agendas se bateram, como o próprio Sampaoli acabou falando. E desta oportunidade ele diz, né? Não vou deixar essa oportunidade passar, as coisas estavam ali caminhando, então eu aceitei vir pro Flamengo. Mas ele confirma, né, ele assume que, abre aspas, a situação não é a ideal na que eu chego como treinador, pois não pude montar o time, não pude colocar a preparação que eu preciso para meu jogo, mas mesmo assim decidi vir. Então o Sampaoli é normal, né? Principalmente com alguns modelos de treinadores como este, né? O Sampaoli, que tem um estilo de jogo muito autoral, que tem uma questão do jogo muito identificada com os seus conceitos, que é aquilo. Vai aproveitar muito pouco ou quase nada do que foi feito anteriormente, seja bom ou ruim, porque ele tem um estilo autoral. E para você pôr em prática esse estilo, que demanda tempo de treinamento, para você pôr em prática esse estilo para os jogadores entenderem, isso vai precisar de tempo. Então é evidente que não é o roteiro ideal. Você contrata um Sampaoli na metade da temporada e as coisas vão caminhar de uma forma natural. Não vai. Não vai. As dificuldades vão acabar acontecendo, né? Ele vai ter dificuldade para passar, os jogadores vão ter dificuldade para assimilar, por ele ter um estilo bem identificado, né? E aí o próprio Sampaoli acaba, né? Não tem como ele fugir, não assumir isso, que é a verdade, que não é o ideal, mas é o que tem e ele vai tentar se adaptar. E aí o Sampaoli fala muito sobre essa questão do jogador entender o seu jogo. A gente passa muito pelo aspecto da execução, né, durante os 90 minutos, a gente passa por agora as nossas análises e tal, fala-se muito pelo que foi feito, mas fala-se muito pouco pelo que foi compreendido ou como está sendo o processo de assimilação dessa nova metodologia, né, mas enfim. E aí o Sampaoli fala de um jogador que assimilou muito bem. A gente fez um vídeo, vou deixar o link aqui pra você, que a gente tá falando sobre o Gerson, né, que na minha opinião, ele faz parte da espinha dorsal. Após essas declarações do Sampaoli, a gente não precisa mais achar, a gente pode ter a certeza, né, que ele faz parte dessa espinha dorsal do time do Sampaoli. Inclusive ele fala sobre o seu primeiro contato no Olympique de Marseille, que não foi tão bom assim, e que o próprio Sampaoli havia indicado e havia levado o Gerson para o Olympique de Marseille. Eu falei para levar o Gerson para o Olympique de Marseille, o meu primeiro contato com ele foi muito ruim. Ele jogava de outra forma, então fizemos um trabalho que ele terminou jogando de uma forma espetacular na França. Agora, inclusive, o Gerson é importante para transmitir essa maneira de jogar posicional, com altura, verticalidade.
E aí não é à toa que a gente tem visto o Gerson fazendo várias funções. Função é mais importante do que posição, hein? Inclusive isso passa na próxima aspa do Jorge Sampaoli, que ele também fala sobre o Manchester City. Então tem sido uma peça fundamental que faz a função de um meia pelo lado esquerdo, de um jogador que trabalha mais aberto, faz a função de um jogador que trabalha na construção por dentro, trabalhando pelo lado direito, trabalhando um pouquinho mais avançado, trabalha na função da saída de bola, trabalha na função de apoio, é um dos 6 jogadores que passam pela sua próxima aspas, que vai atacar sempre com 6, talvez até com 7, então assim, de muitas funções, e essa multifuncionalidade que o Gerson tem passa por a sua característica, que é um jogador muito versátil, que se adapta muito bem a estilos diferentes, a modelos diferentes, e consegue ali, dentro do conceito do treinador, gerar muito bom jogo. Então não é à toa que o Gerson faz parte dessa espinha, a gente já havia desconfiado, o Jorge Sampaoli acaba ali chancelando aquilo que já imaginávamos, que é um jogador muito, muito diferente e muito característico para esse modelo, até no Olympique de Marseille. E aí o próprio Jorge Sampaoli vai falando sobre estilos, vai falando sobre treinadores. Eu vejo o Jorge Sampaoli utilizando dentro do futebol, ele fala muito sobre o Cruyff, né, sobre a maneira de se jogar, esse jogo um pouco mais posicional, esse jogo mais proximidade, de passe de 5, 6 metros. Ele inclusive fala tecnicamente que é importante o jogador dar passes fortes, porque a bola tem que chegar com velocidade. Se for uma troca de passe lenta, não adianta, passa muito pelo esse conceito, né, de você ter a posse da bola e de você saber como utilizá-la. Mas fora de campo, a forma dele enxergar futebol, dele ver o futebol, dele ver o futebol na comunidade, né, que gosta do jogo, ver o futebol na sociedade, na formação, né, do caráter do menino, da menina que gosta de futebol, muito parecido com o Marcelo Bielsa. A forma até dele entender o futebol e dar a sua importância na construção, desde o garoto mais jovem até o adolescente, até entrar na fase adulta. Me lembra muito a forma com que o Marcelo Bielsa fala. E aí dentro de campo, ele acaba falando sobre Cruyff, fala sobre Pep Guardiola, acaba passando pelo Manchester City, porque ele fala a maneira com que ele gosta de atacar. E aí, abrindo aspas, o Sampaoli fala: nós vamos atacar com 6, às vezes com 7. Temos que fazer trio-ataque ou duplo-ataque nas costas do adversário, mas será sempre no mínimo 6. O City, o time mais ofensivo do mundo, joga com 4 zagueiros para conter a transição. Aqui passou por um papo, né? Inclusive a gente via que estava um pouco desconfortável sobre a questão posição e função. Falando sobre o Flamengo jogar com 3 zagueiros, e isso evidentemente não tem a menor importância para aquilo que o Sampaoli quer empregar em campo. E aí o Sampaoli fala muito de colocar 6 jogadores, é isso aí que vocês estão vendo. A gente tem de fato observado o Flamengo trabalhando, né, praticamente com 6 jogadores mais avançados, em alguns momentos até 7, como ele mesmo diz, e ele passou muito pelo critério da importância na transição defensiva. Seja com 3+1, que seriam 3 zagueiros, né? Ou o Thiago Maia, ou o Eric Pulgar. E aí um parênteses importante, que ele dá uma moral pro Eric Pulgar. Ele havia falado que conhecia da seleção chilena, havia enfrentado ele no futebol chileno, na ocasião ele ainda estava no Católica, né? A gente, fazendo a pesquisa, a gente lembra aqui que era a Universidade Católica, ali ele havia começado como zagueiro e depois havia sido um pouquinho mais adiantado em campo, até ir para o futebol italiano. Inclusive ele fala, né, que o futebol italiano que desenvolveu, porque ele pensa a forma de tempo e espaço, né? É aquilo, o jogador saber acelerar, ocupar o espaço, saber acelerar, por isso tem que dar um bom espaço, por isso tem que enxergar o jogo, por isso tem que ocupar o espaço. E ele diz que o futebol italiano desenvolveu ele muito bem. Rasgou elogios ao Eric Pulgar, sem dúvida nenhuma, é outra peça fundamental, é outro jogador que faz parte dentro dessa espinha dorsal. Já fizemos também um vídeo aqui, vou deixar para você o convite para você que ainda não conferiu ainda sobre o Eric Pulgar e a sua importância, e ele fala sobre essa questão, né, do Manchester City de ter 4 zagueiros em campo. Mas por que eles têm 4 zagueiros em campo? Nenhum deles são cegos com a bola no pé. E o quanto eles são importantes no período que o Manchester City perde a bola, porque ele vai iniciar a transição. Zagueiros conseguem, né, obviamente, melhor defender, melhor ocupar os espaços. Então ele acaba passando também um pouco por esse trecho, né, nesse trecho da entrevista, ele acaba passando por esse tema. Eu gostei da entrevista, uma entrevista que passa ali cerca de 40 minutos. Eu acho que poderia ter sido até um pouquinho mais aprofundada, repito, com muito reitero, né, com muito respeito aos jornalistas. Eu acho que em alguns momentos pareciam não estarem tão preparados alguns temas que acabaram abrindo e as possibilidades. Jorge Sampaoli estava disposto a falar sobre o futebol dentro de campo, também sobre o futebol fora dele e de suas inspirações. De qualquer forma,
acabou confirmando ali algumas das nossas ideias sobre a estrutura do seu time, sobre a sua forma de... como ele se inspira, né, dentro desse coletivo, as suas dificuldades evidentes que fazem parte por essa demanda de muitos jogos e poucos treinos, e obviamente de alguns jogadores que acabam se tornando peças-chave e de toda essa admiração que ele tem ao futebol do Gerson. Galera, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, de se inscrever aqui no nosso canal. A gente vai passando pelas informações, notícias e análises. Se cuidem, um excelente final de semana a todos vocês. A gente vai se vendo, um grande abraço a todos e tchau, tchau.